Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, depende de onde você acompanha o Mapa Mundi pelo mundo. Eu sou Sérgio Uti, correspondente do SBT na Europa. Hoje, excepcionalmente, eu falo aqui da nossa redação em São Paulo. Estou de férias, mas estou fazendo esse programa hoje por um motivo muito especial, porque a gente tem uma convidada que faz desse programa um programa muito especial. A gente recebe aqui nos nossos estúdios em São Paulo a embaixadora do Reino Unido no Brasil, Stephanie Alcock, uma diplomata, uma das diplomatas que mais bem conhecem o Brasil. A gente vai falar sobre vários tópicos, sobre futebol, sobre família real, sobre geopolítica, sobre a posição do Reino Unido, sobre imigração, vários pontos. Só para apresentar vocês para a embaixadora, ela é embaixadora do Reino Unido desde novembro de 2022, foi a primeira chefe de missão diplomática a ser nomeada pelo rei Charles III, a primeira mulher a ser embaixadora do Brasil no Reino Unido, atuou como enviada ao Irã, segurança e a segurança regional do Ministério das Relações Exteriores do Reino Unido, foi diretora do Departamento de Oriente Médio e Norte da África no Ministério das Relações Exteriores do Reino Unido, tem um extenso currículo e conhece muito o Brasil. Embaixadora, muitíssimo obrigado por estar aqui com a gente. Bom dia. Bom dia, muito obrigada. Pois é, embaixadora, eu queria começar conversando sobre 200 anos de relação diplomática entre Brasil e Reino Unido. Eu sei que é uma data que os britânicos, pelo menos a embaixada britânica no Brasil, está valorizando demais. Por coincidência, a gente tem também esse ano os 200 anos de relação diplomática com a França. A gente já viu aí o presidente Lula visitando a França, o Macron fazendo uma visita aqui. A gente pode esperar esse mesmo tipo de comemoração com o governo britânico também, não? Então, começou em 1825, quando o Reino Unido ajudou com a independência do Brasil. Então, esse ano também, 40 anos de democracia aqui no Brasil. Então, é um ano muito importante para ambos os países. E a semana passada eu estava em Belo Horizonte fazendo uma celebração de 200 anos, essa semana em Brasília. Então, estamos começando nossas comemorações. E como você sabe, o ano passado o primeiro-ministro estava aqui, temos o COP30 em novembro, vamos ver se o primeiro-ministro vai confirmar. E também já foi anunciado o Earthshot Prize, que vai acontecer no Rio também. Então, acho que vamos ter vários momentos. Que é o que vai trazer o Príncipe William para o Brasil. Eu não posso confirmar se vai trazer o Príncipe William ainda, mas como você sabe, o prêmio do Príncipe William, que ele começou em 2020, e muito perto da coração do príncipe, estamos correndo, na verdade, para esse prêmio que vai acontecer no Rio de 5 de novembro. Antes de fazer uma segunda pergunta, tem um pequeno vídeo que a gente separou, que é um vídeo da própria Embaixada Britânica no Brasil, que fala um pouco sobre esses 200 anos de relação diplomática entre os dois países. Vamos ver. 2.400 meses. 73 mil dias. 2 séculos de independência. Pode parecer muito, mas o Brasil é um país jovem, muito jovem. Uma nação com uma cultura tão rica, uma democracia pujante, com tantos recursos e belezas naturais, com uma população corajosa assim, merecia ser dona do próprio destino. E foi naquele sábado, dia 7 de setembro de 1822, que um capítulo de pouco mais de 300 anos se encerrou e tudo começou de novo. A história mostra que o Reino Unido apoiou o desejo e a luta dos brasileiros para se tornarem independentes. Muita gente não sabe, mas o almirante escocês Thomas Cochrane, apelidado de Lobo do Mar, ajudou a garantir a independência e a unidade do Brasil. Oficial naval e político do Império Britânico, Lord Cochrane foi contratado pelo imperador Dom Pedro I para organizar e comandar a Marinha Brasileira. Cochrane liderou a esquadra brasileira que enfrentou e expulsou tropas portuguesas contrárias à independência em províncias do Norte e do Nordeste. O Cochrane trouxe junto com ele
uma marca. Ele era conhecido mundialmente, ele era uma celebridade naquela época, no século XIX. O comandante português tinha receio de combater contra ele. Então, os portugueses praticamente não combateram o Cochrane. Eles simplesmente fugiram do Brasil e foram para Portugal. Diferentemente do que aconteceu com a América Espanhola, o Brasil ficou um país único, porque a partir do momento que ele tirou todas as tropas coloniais do país, ele consolidou a independência. Em 1825, o Reino Unido reconheceu oficialmente a independência do Brasil. No ano seguinte, os dois países assinaram um tratado para abolir o tráfico de escravizados no Brasil. Pouco tempo depois, um esporte jogado com os pés foi criado no Reino Unido. No fim do século, o futebol chegou ao Brasil e não demorou muito para se tornar um dos principais elementos da identidade nacional brasileira e uma das grandes paixões deste país. Um sinal de que a parceria entre Brasil e Reino Unido prosperou é que em 1919 os países transformaram suas representações diplomáticas em embaixadas. Além da embaixada em Brasília, hoje em dia o governo britânico mantém consulados em São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte e Recife. Essa união resistiu a momentos difíceis. Durante a Segunda Guerra Mundial, brasileiros e britânicos lutaram lado a lado durante a campanha italiana para vencer o fascismo. Pouco mais de 2 décadas depois, em 1968, a rainha Elizabeth II, que completou 70 anos de reinado em 2022, esteve aqui no Brasil. Durante 12 dias de viagem, a rainha foi a Salvador, Recife, Brasília, São Paulo, Campinas e Rio de Janeiro. Pois é, a gente vai falar sobre família real, sobre a visita da rainha Elizabeth II ao Brasil durante a ditadura. Foi um período muito duro da história brasileira, mas, embaixadora, teve participação dos britânicos ali, de um escocês, né, na independência do Brasil. Esse é um pedaço da história que os brasileiros não sabem muito, né? Eu acho que não sabe muito que foi Lord Cochrane que liderou a Marinha do Brasil, mas foi celebrado essa semana com nossos amigos da Marinha, lá em minha casa, em Brasília. Então, acho que é uma parte importante de nossa história junto, que tem essa história, essa confiança, esse respeito um com o outro. Agora, a senhora tem um trabalho para, obviamente, aproximar os dois países, aproximar os dois governos. A referência, pelo menos para o público e para muitos políticos também, que nós brasileiros temos do Reino Unido, a gente lembra da família real, a gente lembra do futebol, a gente lembra... música, os Beatles, obviamente. Acho até que os brasileiros conhecem e gostam mais dos Beatles do que os próprios britânicos hoje. Talvez, eu não sei. Agora, o que falta ao Brasil saber sobre o Reino Unido? E o que falta o Reino Unido saber sobre o Brasil? Eu acho que muitos brasileiros não sabem que o Reino Unido é um centro de ciência e inovação. Temos o terceiro maior ambiente de tecnologia e inovação no mundo, depois Estados Unidos e China, muito mais avançado da Europa, os países da Europa. E estamos vendo muitos brasileiros, empresas brasileiras e universidades brasileiras indo para o Reino Unido para fortalecer essa parceria em ciência e inovação. E o contrário, eu sinto isso, morando em Londres já há alguns anos, eu sinto que na cabeça dos britânicos o Brasil ainda é aquele país samba, futebol, um país perigoso, é isso que eles têm na cabeça. O que falta os britânicos entenderem sobre o Brasil? Eu acho que tem, para mim, duas coisas. Primeiramente, sobre a saúde. O NHS e o SUS, nosso sistema de saúde universais, são muito ligados. E eu acho que os britânicos não sabem que foi por causa do Brasil que conseguimos desenvolver uma vacina da AstraZeneca Fiocruz tão rápido durante o período de Covid e que salvou tantas vidas aqui no Brasil, Reino Unido e mundialmente. Eu acho que esse primeiro. Segundo, mesmo que o Reino Unido é centro de financiamento, um centro muito grande do mundo, o Brasil está desenvolvendo esse sentido na área de financiamento. Por exemplo, o PIX, que
nossa, eu quero o Pix lá no Reino Unido. Isso é muito bom, muito fácil. O Pix é para fazer uma transferência no Reino Unido, de fato, é mais difícil, mais demorado do que o Pix aqui no Brasil. Então, o Pix britânico, a senhora quer um Pix britânico? O Pix britânico, uma versão, seria muito bom. Mas eu acho que também essa parte de inovação do Brasil é pouco conhecido. E recentemente, por exemplo, foi o London Tech Week, que é um dos maiores Tech Weeks no mundo. E metade das empresas que vêm de fora foi brasileiros. Empresas com muitas coisas para contribuir para o Reino Unido também. Então, eu acho que essas coisas mais recentes são poucos conhecidos. Agora, sobre o relacionamento entre dois países, eu tive, antes desse novo governo chegar ao poder, antes dos trabalhistas chegarem ao poder, Sim. eu participei de uma palestra na Chatham House. Para quem não conhece, é um dos institutos mais importantes do mundo para análise de políticas internacionais. Tem, inclusive, é muito tradicional, porque tem aquela história de pode contar o pecado, mas não pode contar o santo, né? Eles contam o que foi discutido, mas não conta quem disse. Sim. Né? O que não foi o caso, porque teve uma palestra do que hoje é o ministro das Relações Exteriores do Reino Unido, o David Lammy, e o que me chamou a atenção é que ele foi 1 hora e pouco de palestra e ele só foi falar de América Latina no último minuto e ainda assim porque foi perguntado sobre isso. E o que ele disse foi o seguinte, vamos ver exatamente o que disse o David Lammy à época. I recognize the importance of the region, and I don't want to give a sense that it's losing out, but I'm weary of the government's tilt in one direction. A couple of weeks ago, we were tilting in relation to Latin America. A few weeks before, we're tilting in relation to the Indo-Pacific. We've got to be very clear-sighted about where there are important national interests for the UK to be. We've got to be smart about the way we use our power, and that cannot be all across the globe. But clearly, there are important countries that we've had historic relationships with, and there are very important countries like Mexico that we should be deepening our relations with in the region. O ministro das Relações Exteriores, ele disse ali, o Reino Unido tem que fazer uma escolha, não dá para priorizar o mundo todo. E durante a palestra ele deixou muito claro ali que a prioridade do Reino Unido deveria ser a região do Pacífico, não a América Latina. E quando ele cita a América Latina, ele sequer cita o Brasil, ele fala ali do México. Essa ideia mudou? Eu acho que a senhora não ficou muito satisfeita com isso, não? Mudou essa ideia ou não necessariamente? Eu acho que na verdade o nosso próprio ministro ele tem uma ideia de países que é muito importante. Aliás, ele tem dupla nacionalidade, né? A família dele é da Guiana. Ele é sul-americano. Exatamente. Então, às vezes ele não fala muito disso, porque as pessoas acham que ele vai ter uma preferência, por exemplo. Então, às vezes ele não fala dessa parte pessoal. Mas, na verdade, temos dois grandes poderes. Temos os Estados Unidos e temos a China. E nosso ministro acha que tem um número de países lá no meio que tem muita importância para manter o sistema do nosso sistema internacional, de Rules-Based International System. Então, ele acha que é muito importante trabalhar com esses países. E Brasil é um desses. Então, logo ele vai assinar um novo estratégico, com parceria estratégica com o Brasil, quando ele está aqui em poucos meses. Então, mesmo que ele não reflete isso... Ali ele deu a entender que o Brasil não era uma prioridade. Foi isso que eu entendi, pelo menos. Nem o Brasil, nem a América Latina. Não, eu acho que, na verdade, eu não estava nesse evento, mas porque ele já tem bastante conhecimento dessa região, ele tem, dentre esse discurso, ele teve um foco maior na Ásia. E é importantíssimo que temos relacionamentos nessa região mais envolvidos, por exemplo. Nós já temos um relacionamento muito forte com o Oriente Médio, a África do Norte. Então, ele estava falando mais de outras áreas onde temos que expandir nosso relacionamento. Aqui na região, na verdade, como você viu, com a história do Brasil e o Reino Unido, já temos uma parceria
muito histórico, mas estamos tentando transformar esse relacionamento de 200 anos agora para o futuro. Então, eu acho que ele não está assinando parcerias estratégicas com todos os países. Brasil é um. Então, eu acho que esse mostra que ele quer aprofundar. Mas eu vou dizer alguma coisa. Ele não pode ficar em todos os lugares. Então, é meu trabalho. Ele está dizendo para mim o tempo todo, é seu trabalho para avançar o relacionamento, porque ele não pode ficar em todos os países. Agora, por que o Brasil é um país estratégico, embaixadora? Por que um país como o Reino Unido, por exemplo, quer ter uma boa relação com o Brasil? O que interessa para os britânicos ter uma boa relação com o Brasil? Por quê? Porque na coleção nós temos os mesmos valores. Vocês têm os valores de vocês e de nós são muito próximos. Nós estamos democracias muito fortes. Nós acreditamos em lei internacional, a importância da lei internacional. Nós estamos tentando de apoiar, reformar, reforçar o sistema internacional de regras. O Reino Unido, inclusive, apoia a reivindicação do Brasil em ter uma cadeira fixa no Conselho de Segurança. Exatamente. Então, esse foi acordado anos atrás, quando eu estava aqui a primeira vez, na verdade. E esse mostra o respeito que nós temos para o Brasil e a importância que nós temos para o papel do Brasil na área de paz e segurança. Agora, a questão, hoje, do ponto de vista econômico, eu sei que o Reino Unido, se não me engano, hoje é o segundo ou terceiro maior investidor. Lá no Minas estamos maior. Hoje o maior investidor. Em Minas. Mas... Em Minas o maior investidor. Mas como mineiro eu agradeço demais. Mas no Brasil... mas estamos um grande investidor historicamente aqui no Brasil. E agora, eu acho que muitas pessoas esquecem isso, que temos empresas aqui de mais de 100 anos, como o Shell, que estava aqui, o GSK. Então, estamos aqui há muito tempo. E, juntamente, o investimento do G7 superar muitos outros. Então, eu acho que o Reino Unido vai continuar a ser um parceiro importante comercialmente. Pois é, no que me leva para o próximo assunto, que é COP30, que é um evento super importante que o Brasil cedia esse ano. O Reino Unido, acompanhando o trabalho da embaixada e também o que se fala no Reino Unido, eu sei que há uma atenção muito grande para a questão energética, né? E esse é um debate muito importante. O que em termos de negócios e de parcerias, o Reino Unido está interessado exatamente em quê no Brasil, em termos de novas energias? Então, nós estamos trabalhando com o Brasil bastante tempo na área de clima, não só para a COP30. Estamos o segundo maior parceiro do Brasil nessa área de clima, é importantíssimo para nós. Já investimos mais de 4 bilhões de reais na área de clima. Para essa COP, nós estamos focando sobre financiamento. Temos que ter um roadmap para esse financiamento privado, porque isso é importantíssimo para os países. Mas a reivindicação do Brasil é que países como o Reino Unido, que poluíram mais, hoje paguem uma conta maior. Mas os britânicos querem pagar mais ou não, embaixadora? Como já sabemos, já estamos um compromisso muito forte na área de financiamento e vamos cumprir esse compromisso, que é mais de 11 bilhões de libras. Mas, como sabemos, não tem dinheiro suficiente na área pública que vai vir de governos. Estamos fazendo nossa parte, mas temos que mobilizar o financiamento privado. Isso é importantíssimo. Porque... Se eu perguntar para alguém do governo brasileiro, o Reino Unido diz que está fazendo a parte dele. O governo brasileiro vai me dizer o seguinte, não. Eu espero que não. Eles poluíram muito no passado, tem que pagar mais. Reino Unido, Estados Unidos, os países ricos. Esse é o discurso do governo brasileiro. Eu quero que você vá perguntar ao presidente, o ministro das Relações Exteriores, porque estamos um grande parceiro do Brasil na área de clima e espero que o governo possa ver tudo o que estamos fazendo aqui no Brasil, tudo o que estamos fazendo para apoiar o COP30 e também tudo o que estamos fazendo para mobilizar o financiamento privado. Então, por exemplo, durante o London Climate Week, que foi em junho, eu acho que metade do governo estava lá em Londres, exatamente usando Londres como centro de financiamento verde para mobilizar a capital. E já estamos
parcerias com o Ministério de Fazenda em várias iniciativas, como o EcoInvest, que foi muito sucedido para o Brasil. Então, espero que não. Aliás, esse evento que a senhora cita era um evento que também acontecia em Nova York e que perdeu força com o início do governo Donald Trump. Né? A gente começa a COP30 com o país, que é a maior economia do mundo, sendo governado por um presidente que retirou o país do Acordo de Paris, que criticou, inclusive, a energia eólica, diz que tem muito lá na Escócia, lá no Canal da Mancha. Como diplomata, como uma pessoa que tem um histórico, né, e representante de um país que tem um discurso muito claro em defesa de novas energias, de políticas que combatam a crise climática, a senhora não teme que a gente vai dar um passo para trás? A gente não vai regredir por conta dessa nova política dos Estados Unidos? Eu acho que não. O que estamos vendo lá, por exemplo, no Reino Unido, estamos mais avançados dentro do G7 em termos de redução de gases de estufa. Estamos continuando com nossos compromissos. Lá na Europa... Mas internacionalmente, eu digo, como planeta, nós não vamos regredir? Internacionalmente estamos vendo, os países não estão virando as costas só porque tem alguém que tem um ponto de vista diferente. Também estamos vendo dentro dos Estados Unidos mesmo que no nível subnacional tem muitos avanços com empresas dos Estados Unidos também. Então, esse é um movimento que nenhuma pessoa de qualquer país pode parar com esse avanço que estamos vendo. E eu acho que também, esse foi uma conversa, porque o presidente Trump estava lá no Reino Unido recentemente, como você disse. Foi muito bem tratado lá na Escócia. Ele está voltando para fazer uma visita logo. De Estado. Exatamente. E com certeza esse assunto vai ser incluído. Ele vai encontrar com vários membros. Eu quero perguntar sobre isso mais adiante, mas... para quem não sabe, o presidente Donald Trump é o primeiro da história a fazer 2 visitas de Estado ao Reino Unido. A visita de Estado é o contato diplomático mais importante que existe entre 2 chefes de Estado. No caso do Reino Unido, o chefe de Estado é o rei Charles III. Então, o Donald Trump vai desfilar na carruagem, vai ser recebido no Palácio de Windsor, todo aquele cerimonial que ele adora, aliás, ele adora. A família real foi uma... Todos adoram. Todos porque adoram. É diferenciado. Mas ele deixa isso muito claro, né? O Donald Trump deixa muito claro que ele adora as questões da monarquia. O primeiro-ministro tirou essa carta na manga lá no Salão Oval. Falou assim, olha aqui, eu trouxe uma carta para o senhor. Sim. Como é importante, quando a senhora fala todos adoram, como é importante ter a família real ali como instrumento diplomático para fazer o seu trabalho? Ajuda? Esse é nosso maior instrumento diplomático, na verdade. E a família real trazer milhões de pessoas visitando o Reino Unido todos os anos, mas é um grande instrumento de diplomacia também. Com Donald Trump funciona muito bem, pelo jeito. Eu acho que a conversa entre o presidente Trump e o rei Charles III vai ser muito bom, porque ele sempre dá muito bom junto. Então, eu acho que vai ter oportunidade para discutir tudo. O rei Charles III é um defensor histórico das políticas de combate à crise climática. Sim. Ele vai se encontrar com um homem que pensa muito diferente. Você acha que o rei vai dizer alguma coisa para o presidente nesse sentido? O rei, como você sabe, ele começa a falar desse assunto antes que eu nasceu. Então, ele... Antes de virar moda, né? Não, antes de virar... sim, muitos antes de virar moda. Então, é alguma coisa realmente dentro do coração. Você não pode tirar do coração do rei. Antes de chegar aqui, eu fiz uma reunião com ele, 1 a 1, por quase 1 hora, falando do Brasil. E ele tem muito ligado com o Brasil. Ele quer realmente o sucesso de COP30. Com certeza ele vai falar com o presidente Trump. E o presidente Trump é respeitoso. Ele vai ouvir que o rei vai dizer. O rei pretende vir ao Brasil, embaixadora? Temos que ver o que vai acontecer. Como você sabe, tem muitas coisas a fazer no Reino Unido. E também
pouco difícil porque o COP é diretamente ao lado de Sim. Remembrance Sunday, que é uma data Um dia importante para o Reino Unido. É muito importante. Mas em outra ocasião, talvez, se cogita isso, uma visita do Rei Charles ao Brasil? Ele já visitou 5 vezes. Já visitou 5 vezes, mas desde que ele se tornou rei, ele não veio. Vamos ver. Mas nós queremos uma visita do presidente lá para o Reino Unido também. Vamos ver. Isso tá... Ele já visitou. Ele visitou para. A senhora fala de uma visita de Estado do presidente Lula? Esse é programado para anos e anos. Vamos ver. Mas eu acho que esse parte sobre a clima seria interessante para continuar a conversa. Porque lembra que o Brasil vai sediar o COP em novembro, mas vai ter a presidência do COP para o ano inteiro, até o final de 26. Então, é importante que continue essa conversa, não comece a parar com o COP. Olha só, para quem está acompanhando a gente, se vocês quiserem mandar alguma pergunta para fazer para a embaixadora do Reino Unido, que está aqui hoje em São Paulo com a gente, fiquem à vontade, mandem perguntas. Eu vou fazer a pergunta aqui para a embaixadora, para a gente encerrar esse assunto de clima. Tem a provável vinda, vou perguntar isso para a embaixadora mais tarde, mas do prêmio do Príncipe William, que é o Earthshot, que vai ser pela primeira vez no Brasil. E a gente tem um pequeno vídeo do anúncio, quando ele anunciou que esse prêmio seria no Rio de Janeiro. Vamos ver. Hi! Hi guys. Hey! Sorry to keep you waiting in different time zones around the world. We're here to talk about what's coming up at the Earthshot Prize. I'm pleased to announce that we are going to be in Brazil in 2025. Yes! I knew it, I had a hunch! That's amazing! I think Brazil really epitomises where the prize needs to land. The culture of Brazil, the fact we've got COP30 there. I mean, when you think about habitat preservation and biodiversity, gee, that's the first place that comes to mind. We are going to the continent that houses the lungs of the earth. So excited. We need urgent optimism now more than ever. And I think Brazil epitomises that. I can't believe we are at the halfway point of 10 years. I know the finalists are going to be phenomenal. It's going to be a great way to mark the halfway point in this decade of change. I really want you guys to spread the word. Leave it with us, Nomzamo. Let's do this. Let's go. Hey Heidi. Hi, Nomzamo. David Beckham. Hey Robert. Hi Robert. Hello guys. Olá. Hi. The rumors are true. We're going to Brazil. Best news ever. The Earthshot Prize in Brazil. I am so excited. I think Brazil's energy, passion and spirit will make this the most vibrant and unforgettable Earthshot Prize yet. Brazil, the most beautiful of countries and people. Where nature and culture go hand in hand. Brasil tem uma energia vibrante, uma cultura riquíssima e diversa. Home to the best carnival of the world. Can you hear that? Samba music. There's this incredible, unstoppable spirit of the Brazilian people. I want to talk about the Earthshot Prize. It's all about hope. It's about storytelling that demonstrates what is possible. É inspirador ver iniciativas que unem vozes do mundo inteiro. They are coming up with solutions to heal our planet. Que nos dão esperança de futuro melhor. When we protect and restore nature, we protect and restore ourselves. Los pueblos indígenas estamos primer fila de solución, pero ahora más que nunca, todos los seres humanos en el mundo tenemos que ser responsables. It's a very, very big year for the world and for Brazil. Brazil has so many stories that we need to learn from. Change is not only possible, but happening now. Each of us has a role to play. Each of us can make a difference. Que a gente consiga juntar forças, né, para fazer essa grande virada ambiental no mundo. Obrigado, Brazil. Earthshot is coming for you. I'm so excited for the Earthshot Prize. We have no time to waste. The Earthshot Prize in 2025. Aqui no Brasil. We're at our best as a species when we're faced with a crisis. That's when our true positive community building character comes through. That's what the Earthshot Prize is going to celebrate. É isso aí. O Earthshot, ele premia basicamente soluções inovadoras, né, que tratam da questão da proteção do planeta, do combate à crise climática. E a pergunta que as pessoas querem fazer para a senhora, embaixadora, é: o príncipe William, o duque de Gales, vem ou não vem ao Brasil? Como
você sabe? Eu não posso confirmar nada ainda, porque esse é confirmado para o Kensington Palace. Mas a previsão é que ele venha, certo? Tá mais para sim do que para não. Eu não posso confirmar. Estamos planejando para tudo. Certo. Sempre como britânicos, estamos bem preparados. Mas a gente pode ser que a gente veja o Príncipe William no Rio de Janeiro. Que é importante, esse prêmio é realmente importantíssimo para ele. E esse ano nós vemos mais de 140 soluções inovadoras que estava colocando na mesa do Brasil. E eu acho que esse Earthshot Prize é tão importante para o Príncipe, porque é a primeira vez fora de um país que fala inglês, então é a primeira vez, então ajuda nós. É a primeira vez do Earthshot speak em português? É a primeira vez que fala do Earthshot sem inglês, então esse vai ser um desafio para nós, mas estamos trabalhando sobre isso. Eu acho que vai ser um momento importantíssimo para colocar uma luz maior em inovações do países do sul global, porque é realmente para mostrar que tem essas inovações, essas ideias, essa habilidade para escalar e para trazer financiamento. Essa é uma das questões, inclusive, que os europeus talvez não conheçam tanto, né? As soluções que partem daqui, de outros países. Com alguém aqui, com um embaixador aqui no Brasil, que tem... Eu amo esse país, mas eu amo porque tem tanta criatividade aqui. E tem inovações. E quando eu estou viajando para o norte e para o sul, eu estou vendo os brasileiros... de pequenos agricultores, universidades inovadoras, com ideias que podem ser replicadas, podem ser escaladas e precisa de financiamento privado. Então, acho que ter o prêmio aqui é uma oportunidade muito importante para ter esse foco nas soluções do sul global. Tá certo. A gente mudando um pouco de assunto agora, embaixadora, eu queria falar sobre um assunto que é muito importante, inclusive tem sido tema de vários pronunciamentos do primeiro-ministro, vários posts nas redes sociais, tanto de Downing Street, né, que é a sede do governo britânico, como se fosse o Palácio do Planalto do governo britânico, tanto do primeiro-ministro Keir Starmer, ele alertando as pessoas, se você vier ilegalmente para o Reino Unido e permanecer aqui ilegalmente, você vai ser preso e deportado. Essa é a mensagem muito clara do governo britânico. Esse ano, o Reino Unido retirou da Colômbia, nosso vizinho, o privilégio de viajar dos colombianos, o privilégio de viajar para o Reino Unido sem um visto prévio. Sim. Porque havia o problema de muitos colombianos permanecendo sem permissão no Reino Unido. Isso acontece também com muitos brasileiros. Né? Inclusive, o número de brasileiros presos no Reino Unido aumentou, se não me engano, 73% foi o número de brasileiros que deixaram o país de forma voluntária. Entre 2023 e 2024. O número de presos aumentou 8% entre 2023 e 2024. Foram 1.100 brasileiros presos no Reino Unido no ano passado porque estavam sem documentação. Há o risco do Reino Unido hoje tomar a decisão de voltar a exigir visto de brasileiros para viajarem para o Reino Unido? Então, é importante de lembrar que tem como 220 mil, mais ou menos, brasileiros lá no Reino Unido. Uma grande maioria em Londres. E a maioria dos brasileiros usam as rutas legais para chegar. Estão visitando para turismo, para estudar, para negócios. E eles ficam muito bem-vindo e não tem nenhum problema. Quem não é bem-vindo? As pessoas que estão usando os grupos de crime organizado. Estamos tentando para enfrentar esses grupos de crime organizado, porque eu acho que muitas pessoas que usam essas rutas não sabem o que vai acontecer. A senhora se refere à Rota do Canal da Mancha, não? Não. Porque não chegam brasileiros ali. A maior parte dos brasileiros que chegam poucos. Sim, exatamente que esses grupos
que estamos falando com o Itamaraty para colocar junto uma iniciativa para enfrentar esses grupos de crime organizado. Mas a pergunta que eu fiz para a senhora, há o risco do Reino Unido voltar a exigir visto para brasileiro? Há esse risco? Por enquanto, não estamos olhando. Estamos negociando um novo entendimento, memorando de entendimento, para compartilhar informação, inteligência. Se não funcionar, pode ser. Essa não é uma... Nunca sabe, porque até agora a conversa com o Brasil é muito bom. E a maioria das pessoas estão usando as rotas legais. Sim, mas muitas usam as rotas legais, mas permanecem no Reino Unido ilegalmente. Chegam como turistas e começam a trabalhar e ficam lá ilegalmente. Essa é uma rota legal. A permanência é ilegal. Não, mas todos os países têm regras. Aqui no Brasil, alguém não pode ficar depois de um certo tempo. Então, as pessoas têm que seguir as regras. Mas tem muitos poucos que não estão. Mas, sim, é importantíssimo, se você vai para o Reino Unido, que você está seguindo as regras. Por conta dessa minoria, eu imagino que essa seja uma ideia, uma carta que esteja sobre a mesa. Se o Reino Unido tiver que usar essa carta, vai usar. Quer voltar a exigir visto para o Brasil. Eu acho que é muito importante que o governo brasileiro saiba que o assunto é importante para nós. Não é só com o Brasil. Como você sabe, você mora lá no Reino Unido, a situação com os pequenos barcos que está passando de França para o Reino Unido é um assunto muito difícil para nós. As mulheres, crianças ficam uma situação muito perigosa por causa do crime organizado que está fazendo esses cruzamentos. Então é um assunto muito importante. A mensagem do governo britânico não poderia ser mais clara, né? Se você estiver ilegalmente no Reino Unido, você vai ser preso e deportado. Daí a minha conclusão de que eventualmente há a possibilidade de se voltar a exigir visto de brasileiros. Nós estamos trabalhando para evitar. Isso. Mas isso pode acontecer. E com qualquer país pode acontecer. O Brasil pode colocar alguma coisa no Reino Unido, pode colocar alguma coisa na Colômbia. Então, mas o foco é importante para entender que é importante para nós. Eu acho que vocês têm problemas aqui no Brasil também. Todos os países agora têm. Mas eu não acho que eles vão exigir visto dos britânicos para vir para o Brasil, viu, embaixadora? Não, nunca sabe. Nunca sabe. Tá certo. Qual é a mensagem para a senhora, rapidamente, antes da gente passar para o outro assunto, a mensagem da senhora para pessoas que têm isso na cabeça? Porque há muitos... A senhora é de Londres, eu moro em Londres e vejo muitos trabalhadores, por exemplo, pessoas que trabalham entregando comida, pessoas que trabalham fazendo faxina e muitos em situação ilegal, muitos que usam documentos falsos, inclusive, e que estão lá e que podem ser tratados como criminosos, porque estão ali em tese ilegalmente. Qual a mensagem da senhora para essas pessoas? Então, eu sempre estamos dizendo, usar as rotas legais para chegar. Se você está fora agora das regras, é bom para falar com as autoridades, porque ninguém quer algum problema com autoridades aqui ou lá no Reino Unido. Fala com autoridades. Vai e explicar a situação de vocês. Eu acho que, e se você chega lá esse é super importante, principalmente para crianças e mulheres. Se você usou um desses rotas de crime organizado e você chega lá e você sofrendo de, como dizer, modern slavery, uma situação de exploitação, por favor, vai falar com nossas autoridades, vai falar com sua embaixada, vamos ajudar vocês. Porque realmente as pessoas que estão maltratando e usando essas pessoas, temos que ajudar. Tá certo. Inclusive o governo britânico tem um programa que chama Retorno Voluntário, em que as pessoas se apresentam, voltam, são retornadas para seu país voluntariamente. Se não me engano, o Brasil é o terceiro país com mais pessoas que entram nesse programa, pessoas que estão em situação ilegal no Reino Unido
e que voltam para o Brasil. O voo é dado, o governo britânico paga, inclusive, alguma coisa. Sim, pagar, né? Exatamente. Você pode apresentar, é tudo pagado, tudo combinado com o governo brasileiro. Então, se você ficar em essa situação, não fica desesperado. Fala com as autoridades. A questão é que o Reino Unido, como Portugal agora e vários países, o espaço para imigrantes, para a migração, para serviços básicos, ele é cada vez menor, né? O Reino Unido é um dos países que quer receber, obviamente, pessoas que estão ali com outro tipo de propósito, né? Lembra que o Reino Unido é um país baseado em migração. É um dos únicos países no mundo, quando você vai, migrantes são muito integrados. Você morando lá em Londres, por exemplo, você pode passear ouvindo espanhol, árabe, urdu, qualquer idioma. E as pessoas estão muito integradas. É um país muito multicultural, muito respeitoso. Então, eu acho que para nós, nossa diversidade, nós estamos muito mais fortes com a nossa diversidade. Embora haja, e eu vivo isso no Reino Unido, haja um crescimento ali de setores da extrema-direita, de setores extremistas ali, que tem os protestos contra pessoas que estão pedindo asilo no país, em frente a hotéis, estão cada vez mais numerosos, né? Assim, há um descontentamento com a presença de estrangeiros no país, que é crescente também, né, embaixadora? Eu acho que, só terminar sobre a parte dos nossos serviços, como nós temos um sistema de saúde público, nós temos um dos melhores sistemas de transporte na Europa. Então, nosso sistema é todo ligado para facilitar a vida das pessoas. E pessoas com recursos diferentes. Quando eu estou lá, eu estou usando o tempo todo o sistema de saúde público. Então, sempre temos que proteger nossas instituições, assim. Mas esse não tem nada a ver com pessoas que estão no Reino Unido legalmente. Essa parte do extremismo, eu acho que uma coisa muito triste esses dias, que muitos países estão passando isso, com extrema-direita, extrema-esquerda e com o fake news. Então, eu acho que essa parte temos que enfrentar. E você viu, provavelmente, quando você estava no Reino Unido, durante foi manifestações que foi uma vergonha para o Reino Unido. E o primeiro-ministro fala muito forte sobre isso, dizendo que esse não foi nosso país, porque não é. Nosso país é um país de diversidade, tolerância, respeito. Então, essas pessoas têm que ser enfrentadas. Mas é uma minoria. Obrigada. Pois é, vamos para o próximo assunto. Eu quero ainda falar sobre saúde, sobre o NHS e o SUS. Sim. Mas antes eu queria bater em dois assuntos sobre os quais a gente fala muito aqui no Mapa Mundi. São dois assuntos que eu cubro quase que diariamente, que são Israel, Gaza e Ucrânia, Rússia. Vamos começar com a Ucrânia, porque ontem teve um ataque, um dos piores ataques à capital Kiev, desde o início da invasão em larga escala em 2022. A gente tem algumas imagens, inclusive, para mostrar os ataques de ontem, os ataques que vitimaram 21 pessoas. 21 pessoas morreram em Kiev, 4 delas eram crianças. E a gente tem essa discussão, embaixadora, no último encontro do presidente Lula com o presidente Macron em Paris. O presidente Macron disse o seguinte: nós não tratamos invasor e vítima, nós não colocamos invasor e vítima no mesmo nível. Fazendo ali uma clara referência, uma crítica, embora ele tenha uma relação muito boa com o presidente Lula, mas fazendo uma crítica à posição do Brasil. E muitos europeus fazem essa crítica ao Brasil, dizendo que o Brasil coloca a Rússia, a que invadiu, e Ucrânia, a que foi invadida, no mesmo patamar. A senhora tem essa crítica também ao Brasil? Eu acho que o Brasil foi o único país do BRICS que condenou a invasão da Rússia para a Ucrânia. Na ONU, né? Nas votações da ONU. Exatamente. Então, esse foi importante. E nós achamos, como Brasil, que tem que ter um caminho para a paz. Então, por isso, o nosso primeiro-ministro foi para Washington junto com outros líderes da Europa, depois a cúpula de Alasca entre o Putin e o Trump, e tão importante para colocar nossa opinião na mesa. Certo. Com certeza,
E se a Rússia sai da Ucrânia hoje, a guerra vai acabar. Mas a Rússia não está saindo. A Rússia está continuando. Mas a minha pergunta, embaixador, e eu vou insistir nela... Eu vou responder. Eu acho que o presidente Lula e outros dizem que os dois têm que ficar na mesa. Estamos de acordo com isso. Certo. Quando o Trump levou Putin para a mesa, nós dizemos que o Zelensky tem que ficar na mesa também. E agora Zelensky fica na mesa. Mas, com certeza, é um crime. Você não vai tratar uma mulher que foi violada para um homem, não vai tratar ela e ele no mesmo? Não. E a senhora acha que o Brasil faz isso no caso da Rússia e da Ucrânia? Eu acho que não. Quando chega no momento que alguém perguntou ao Brasil se eles estão em favor de que a Rússia fez, não. O Brasil é forte. Então a senhora acha que são injustas as críticas que vêm da Europa, que colocam o Brasil como pró-Rússia? Eu não estou criticando. Eu acho que às vezes Ucrânia e Rússia é muito longe para o Brasil, para brasileiros. E às vezes eu acho que eles acham que é um problema da Europa, mas não é. Porque deixando um país grande invadir um país menor para... Isso abre um precedente, né? Exatamente. Então, como perigoso. o Brasil vai sentir se alguém decidir eles querem parte, eu não sei, da Amazônia, você quer parte, ou alguém quer, por exemplo, a Venezuela, que é Guiana. Então, vamos deixar? E o princípio, e Brasil apoia a Carta da ONU. E a Carta da ONU não deixar esse tipo de atividade. Não por força, não, might is not right. Então, esse é importante. Eu acho que isso que o presidente Macron estava colocando na mesa, que quando, ok, estamos falando, depois portas fechadas, tem os dois que tem que ficar na mesa, mas não pode ter, tem que ser claro quando você está falando com a população, tem que ser claro quando você está falando com a Rússia, que é Rússia. Você que fez errado. A Rússia, inclusive, é bom lembrar que o Reino Unido talvez seja um dos países mais vocais, né, de oposição à Rússia, porque o Reino Unido também sofreu um ataque, né? Houve ataques em solo britânico da espionagem russa, que tentou matar um ex-espião russo, usando inclusive agentes químicos, né, em território em Salisbury. britânico. Então, esse mostra, esse é perto da casa de minha mãe e meu pai, na verdade. Esse foi alguma coisa que entrou numa cidade pequena e fez isso, e o impacto para os outros sem pensar. Então, esse foi alguma coisa que foi um ataque muito sério em o território do Reino Unido. Agora, mas embaixadora, não falta a impressão que a gente tem aqui, eu tenho às vezes, de conversando com colegas europeus e com autoridades, não só do Reino Unido, mas de outros países, é que a Europa e os Estados Unidos às vezes esperam que o Brasil simplesmente siga, por ser um país democrático, com valores muito similares, mas muitos esperam que o Brasil tenha posições exatamente iguais às posições da Europa, da União Europeia, do Reino Unido ou dos Estados Unidos. Não há também uma arrogância europeia em esperar que o Brasil simplesmente copie ou faça como os europeus fazem? Não estamos dizendo isso. Eu sempre estou dizendo para Londres que, por exemplo, alguém estava... Quando o Brasil disse que temos que falar com a Rússia, não criticamos. Nós achamos que é importante para continuar a ter caminhos para falar, porque no final tem que ter uma solução diplomática. Então, não estamos esperando que o Brasil tenha as mesmas posições, mas é importantíssimo que o Brasil tenha uma posição, porque no futuro o Brasil vai ficar no Conselho de Segurança e não pode ficar lá, eu não sei, você tem que ter uma posição. A senhora acha que o Brasil está em cima do muro? Eu acho que não. Eu acho que eles ficam de um lado porque ele já criticou a Rússia. E no final, se a Rússia continua, eles vão continuar a criticar. Mas vai chegar no... Mas aí o presidente Lula estava outro dia em Moscou, na Parada da Vitória, né? Na Parada da Vitória, numa clara demonstração de força do Putin, e acho que o Reino Unido não ficou muito satisfeito com essa ida do presidente lá, ou não? Não para nós, para decidir onde vai o presidente Lula.
o presidente Putin não... Mas é um bom sinal? Isso é um sinal diplomático, né, embaixadora? Talvez não. Porque talvez ele estava lá para outras razões, que não estava nada a ver com Rússia e Ucrânia. Nós sabemos que o embaixador Amarin já foi várias vezes, tem uma conversa contínua com a Rússia, mas tem conversa contínua com a Ucrânia também. O embaixador Amorim, para quem não sabe, é o Celso Amorim, que é o assessor de Relações Internacionais da Presidência, um dos mais influentes diplomatas do governo brasileiro. Eu acho que o Reino Unido ia reclamar se o Brasil só estava falando com a Rússia e nenhum diálogo com a Ucrânia. Mas nós falamos, a nível presidencial, nós falamos mais com a Rússia do que com a Ucrânia. Talvez, mas você não sabe. Quantas vezes o colega do Celso Amorim está chamando ele? A nível presidencial, eu digo. O presidente Lula falou com Putin 2 vezes nos últimos meses e não falou com Zelensky, por exemplo. Não, mas talvez ele encontrou com ele em Nova York, ele vai provavelmente encontrar com ele de novo em Nova York. É muito importante que ele continue essa conversa com o Zelensky, porque estamos vendo, não pode ter... Se você só falar com um lado, você só tem um ponto de vista. Então, você tem... E nós achamos que é importante que tem pessoas falando com os dois lados. Assim, podemos ter um caminho melhor, ideias melhores para chegar na paz. Porque no final de tudo, diplomacia tem que ganhar. Embaixadora, rapidamente, a gente já está avançando no tempo, tem várias coisas para falar ainda. Tá. Israel, o presidente coloca, inclusive tem as imagens do ataque dessa semana, do início da semana, que matou 5 jornalistas na cidade de Khan Yunis, no sul da faixa de Gaza. Essa aí é a imagem dos ataques. Na verdade, houve um primeiro ataque e depois um segundo, né, no momento em que ele, inclusive, mostrava o equipamento do jornalista da Reuters, que tinha aí o momento em que ele mostra o equipamento, a câmera e o equipamento de transmissão ao vivo do jornalista. O presidente Lula tem sido muito vocal, inclusive as relações diplomáticas entre Brasil e Israel estão muito estremecidas por conta disso. Estamos sem representantes, sem embaixadores nos dois países. E o presidente Lula tem colocado a palavra genocídio. O Reino Unido, a posição do Reino Unido vem mudando ao longo do tempo. A senhora acredita que esse vai ser um termo que oficialmente será usado pelos britânicos em breve ou não? Eu acho que esse não é nosso foco. Na verdade, a posição estava evoluindo. Eu acho que foi as últimas semanas, meses, nós vimos que continuamos nossas conversas com Israel, com a autoridade palestina também e outras autoridades na região, mas nosso foco agora é a situação humanitária, que é um desastre e completamente evitável. E a situação, estamos falando com Israel, que não pode continuar a bloquear. Agora que foi anunciado que tem fome em Gaza, confirmado oficialmente, né? Oficialmente na cidade de Gaza e ao redor. Estamos trabalhando com Jordânia e outros para tentar colocar mais assistência humanitária, mas isso não é aceitável. E também outras coisas que nós estamos criticando. Anúncio de novos assentamentos no Iwan, que realmente destruiu a ideia de acesso para Jerusalém, para os palestinos e os dois estados. Anuncia agora que vai reconhecer o Estado palestino, né? Sim. Isso vai acontecer. Setembro. A nossa primeira-ministra já falou isso e estamos mais em setembro e muitas semanas para frente. Temos que agora melhorar a situação para as pessoas em Gaza. Embaixadora, já estão me pressionando aqui, dizendo que a senhora tem que ir embora daqui a pouco. Mas antes da gente terminar a entrevista, eu queria tocar em alguns pontos, rapidamente, eu prometo. E um deles é essa sua experiência esse ano, que foi, eu acredito, absolutamente forte. Para quem não sabe, a embaixadora pegou dengue, teve um problema no fígado e acabou fazendo um transplante de fígado no Brasil.
pelo SUS, inclusive. A senhora pode falar um pouco sobre essa experiência, o que isso significou para a senhora? Não posso imaginar, na verdade, como foi difícil isso, né, embaixadora? Sim. Então, eu peguei dengue, eu acho que doenças tropicais mais potente. E tem, eu acho que, muito pouco conhecimento sobre o dengue e a importância de tomar medidas para prever. Eu tomei, eu sempre estava colocando creme e tudo isso, mas desafortunadamente eu peguei. E foi muito rápido que matou o fígado e eu tive que fazer transplante. Eu estava dentro de um hospital privado, mas o sistema de transplante completamente do SUS, um sistema público. E eu acho que é o maior sistema de transplante no mundo. E um time brasileiro, britânico, fez a serologia junto. Na verdade, foi o primeiro ato do 200 anos. Um time de meus médicos foi de SUS. Então, médicos de SUS trabalhando junto com médicos de NHS para fazer minha cirurgia, que foi 11 horas. Foi difícil. Graças a Deus. É um renascimento, né, embaixadora? A senhora renasceu, né? Porque eles falaram com meu marido que a probabilidade de sobreviver foi muito, muito pouco. Mas meu marido disse para o médico de UTI, do Dr. Antônio, que você não conhece minha mulher, ela vai batalhar até o fim. Eu lembro quando meu marido, porque eu não estava vendo nada, foi muito difícil nas últimas horas. Eu lembro dizendo para meu marido, eu não vou conseguir, eu estou morrendo, eu estou sentindo. E ele falou comigo, foi muita atividade lá fora. E ele disse, acho que eles encontraram um doador. E ele disse, espera 12 horas e você vai conseguir. Então, meu marido estava lá junto comigo o tempo todo. E realmente eu estou muito grata a Deus, ao doador que me deu essa nova chance à vida, a todos os médicos do SUS e do Hospital DF-Star, que foi muito bom. E então, eu nunca vou esquecer isso, e eu sou muito grata ao Brasil e todas as pessoas que me apoiou. É uma britânica, mas também um milagre brasileiro, né? Agora eu perdi meu coração aqui no Brasil, agora eu tenho uma alma brasileira também, então eu estou esperando minha passaporte do Itamaraty. Para a gente terminar, embaixadora, tem uma foto que eu absolutamente adoro, por motivos pessoais, eu confesso. Sim. Que é a foto que mostra a preferência, a escolha futebolística da embaixadora Stephanie no Brasil. Vamos ver essa foto, que aí vocês vão entender um pouco da minha felicidade. Olha só, a embaixadora com a família no Mineirão assistindo um jogo do Galo. E as pessoas perguntam, por que o Galo? Eu disse, porque a embaixadora é uma mulher inteligente. Exatamente. Eu escolhi o melhor time aqui do Brasil. Mas eu acho que a Minas é um estado onde as pessoas realmente colocam os braços ao redor de você. E quando eu estava escolhendo um time, eu não estou escolhendo o time que fica no top. Eu estou com um time para o bem e para o mal. Eu acho que o Galo foi um time com muito espírito. E essa muito senso de emoção, mais possibilidade. Então, eu tô galo. Galo. Eu absolutamente adoro essa parte da embaixadora. Também, quando as coisas foram péssimas no hospital, o Dr. Antônio, ele torce para Galo também. Ele trouxe uma camisa, de Galo. Do Atlético? Do Atlético Mineiro. Ele colocou só em frente de mim, porque eu só estava colocando ver assim. E ele disse, agora, quando você está pensando em sair, lembra a foto de Galo. Genial. Para a gente terminar, embaixadora, perguntas rápidas e respostas rápidas. Um lugar no Brasil. Um lugar. BH, adoro BH. BH. Adoro BH. Mas todo Minas. Não, eu senti em casa, BH. Uma palavra em português que a senhora Why. goste. Why.
Outra mineiro agora. A senhora é muito mineira, embaixadora. Não, mas essa é uma O que me palavra que agrada vem... demais, na verdade. Esse vem de uma palavra britânica. Sim. De why. Why, que em britânico quer dizer por quê. Mas o nosso why é quase uma exclamação, né? Outra palavra esse é brasileirão. Quando você toma alguma coisa e dá o jeito brasileiro. Eu gosto disso. Ótimo. Uma comida no Brasil. Eu adoro moqueca de Bahia. Moqueca de Bahia. Moqueca baiana é maravilhosa. Algo do Brasil que a senhora levaria para o Reino Unido? Pix. O Pix. Algo do Reino Unido que a senhora traria para cá? A música. A nossa música? música é forte. Qual música? Tem novos artistas agora. Então, entra no playlist de 200 anos. Você vai encontrar mesmo. Gilberto Gil ou Beatles? Gilberto... Não, esse é difícil. Não. Eu vou dizer o Beatles, mas eu tenho um coração muito forte para Gilberto Gil. Ele fica lá durante o período de ditadura lá no Reino Unido. Então... Rock ou samba? Samba. Maravilhoso. Bom, e com essa resposta, embaixadora, muitíssimo obrigado. Foi muito bacana. Tinha uma lista de coisas, de assuntos para a gente falar, mas a gente tem que encerrar o programa, infelizmente, porque tem um monte de gente querendo falar com a senhora lá fora. Muito obrigada. Isso. Eu agradeço imensamente a senhora e seja sempre bem-vinda ao SBT. E boas férias para você. Obrigado. Agora eu tenho que começar as minhas férias. É isso. Então esse foi o Mapa Mundi super especial dessa sexta-feira. A gente conversou com a embaixadora do Reino Unido no Brasil, Stephanie Alcac, atleticana de coração. E é isso. A gente volta na sexta-feira que vem. Eu de férias, eu volto lá no meio de setembro com novidades aqui no Mapa Mundi. Tchau.